O anjo da morte e o livramento de Deus. Era noite. Mas não uma noite comum. Havia algo estranho no ar, um silêncio que não trazia descanso, mas sim um peso que se agarrava ao peito, tornando cada respiração mais lenta e difícil. O vento não soprava, as árvores não balançavam, até mesmo os insetos pareciam ter desaparecido. O mundo estava parado. Eu me encontrava em um lugar que lembrava uma casa de campo antiga, com paredes de madeira escurecida pelo tempo, janelas pequenas e um quintal amplo coberto por grama alta e mal cuidada. Ao meu redor, várias crianças brincavam. Elas riam, corriam, gritavam de alegria como se nada mais importasse. O som das gargalhadas ecoava, mas havia algo de inquietante naquilo, era como se essas vozes alegres não combinassem com o clima sombrio ao redor. Eu tentava sorrir, tentava participar daquela atmosfera leve, mas dentro de mim algo gritava, avisando que havia perigo. Foi então que senti. Não vi nada, mas senti. Uma presença. Um peso diferente no ar, vindo de um ponto que meus olhos não podiam alcançar. Era como se o próprio espaço ao meu redor se dobrasse para acomodar algo que não deveria estar ali. Minha pele se arrepiou por inteiro. Um calafrio percorreu minha coluna como se dedos frios tivessem tocado minha nuca. Eu não precisava de provas, sabia que havia alguém ou alguma coisa me observando. O pânico começou a crescer. Meu coração batia rápido demais, minhas mãos suavam. Olhei ao redor, mas não vi nada. Era o vazio e, ao mesmo tempo, não era vazio. Era a sensação de que o escuro tinha olhos e estava me encarando. E então compreendi que aquele ser não era um intruso qualquer. Ele tinha um objetivo específico de minha vida. Não era um ladrão, não era um assassino humano. Era algo além deste mundo, algo que carregava consigo a frieza da morte. E ele tinha vindo para mim. As crianças continuavam brincando, como se estivessem presas em um outro tempo, alheias ao que acontecia. Eu tentei falar com elas, tentei alertar, mas era como se minha voz não tivesse força. Nenhuma delas reagiu. Era como se, para elas, eu nem existisse mais. Um aperto tomou conta do meu peito. A cada passo que eu dava, sentia aquela presença me seguindo, silenciosa, mas inevitável. Meu instinto me dizia que se eu parasse, ele se aproximaria e se eu corresse, ele viria mais rápido. Não havia saída. Foi quando percebi algo terrível, e eu estava completamente impotente. Não havia porta que eu pudesse trancar, não havia janela para saltar, não havia arma contra algo que não pertence à carne e ao sangue. E enquanto minha mente procurava uma saída, meus ouvidos começaram a captar sons sutis, passos. Passos lentos, quase arrastados, mas que não tocavam o chão como pés humanos. Era como se a própria sombra estivesse caminhando atrás de mim. O ar ficou ainda mais frio, tão frio que minha respiração passou a sair em nuvens brancas, como no inverno. O medo começou a se transformar em desespero. Eu sabia que, se ele me tocasse, não haveria volta. Foi então que uma lembrança atravessou meus pensamentos como um raio de luz cortando a escuridão, e existe um Deus. Um Deus que vê o que os olhos não podem ver, que luta contra inimigos que não podemos enfrentar. E naquele momento, percebi que minha única chance de sobreviver era clamar por Ele. Caí de joelhos no chão gelado. Minhas pernas tremiam, minha voz mal conseguia sair. Não houve discurso bonito, nem oração ensaiada, apenas um clamor desesperado, de Senhor, me salva. Não me deixe cair nas mãos desse mal. Cobre-me com o teu sangue. Envia os teus anjos agora, por favor, agora. Minhas palavras eram interrompidas pelo som do meu coração acelerado e pela sensação de que a presença se inclinava cada vez mais perto de mim. E então aconteceu. No meio do silêncio mortal, senti uma mudança sutil, como se algo maior tivesse entrado naquele lugar. O frio começou a recuar. O peso no ar começou a se dissipar. Era como se uma parede invisível tivesse se erguido entre mim e aquela presença. Eu ainda não via nada, mas sabia. Deus havia respondido. Num instante, aquela sensação de morte desapareceu. O ar voltou a ser leve. Respirei fundo e percebi que minhas mãos já não tremiam.
Abri os olhos e vi as crianças correndo, rindo, como se nada tivesse acontecido. Me levantei devagar, olhei ao redor, e pela primeira vez senti paz. Eu não sabia para onde o anjo da morte havia ido, mas sabia que ele não poderia me tocar, porque o Senhor estava comigo. E então, com um sorriso tímido, voltei a brincar com aquelas crianças. Mas agora, cada risada minha era um hino silencioso de gratidão. Pois eu sabia que, enquanto viver debaixo das asas do Altíssimo, nenhum espírito de morte terá poder sobre mim.